Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, iluminai-nos na aula de hoje e, por intercessão de Maria, dai-nos o devido proveito para a salvação da nossa alma e para a evangelização desse nosso estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos pegar a página 156. A página 56 vai falar sobre a Trindade no Oriente e no Ocidente e a questão teológica do filioque. Filioque é um tema muito interessante. Como eu penso que é mais um problema histórico, as divergências doutrinais não são tão importantes, o tema tem muito mais outras características, mas nós vamos estudá-lo com muito amor e carinho, antes de a gente estudar a Idade Média com Saverino, Boécio, Anselmo e etc., e até chegar o grandíssimo Tomás de Aquino. Os outros são grandes, mas Tomás é gigante. Está na página 156, em Força na Peruca. Os dogmas cristológicos e trinitários do século IV e V, bem como o aprofundamento teológico dos capadócios e de Agostinho, se apresentam como as bases seguras sobre a qual se possa edificar a sucessiva especulação teológica em matéria. Entretanto, como já notamos, pode-se observar entre os capadócios e agostinhos uma diferença de sensibilidade e de acentos no que concerne à teologia trinitária. Nada que possa fazer uma tradição desviar da outra, pois o essencial se encontra presente em ambas. Bom, já o ponto de partida é muito esclarecedor. Se entre os padres capadócios e Agostinho há algumas nuances de diferença, nada que possa afetar, porque o que uma explica, a outra também explica e aceita, e vice-versa. Vamos lá. Os orientais, no início, tiveram dificuldade de aceitar a expressão pessoa, em grego prosopon, que foi, desde Tertuliano, amplamente utilizada no Ocidente, no âmbito da teologia trinitária. Como já vimos, esta palavra originalmente não possuía o significado atual de pessoa ou de personalidade, mas indicava o aspecto exterior do indivíduo, a face, o rosto ou a máscara de um personagem de teatro. São Basílio entendeu este termo como expressão de uma tendência ocidental ao modalismo ou ao sabelianismo. Pai, Filho e Espírito Santo seriam modos distintos de uma única substância divina, ok? Por outro lado, os ocidentais viram o termo hipóstasis, que eles traduziam como substância para o latim, uma expressão de uma tendência ao triteísmo ou ao arianismo. Conseguiu-se vencer as incompreensões e o termo hipóstasis conferiu à noção ocidental de pessoa o seu significado concreto, enquanto o termo prosopon foi acolhido convenientemente interpretado pelo Oriente. Os latinos buscaram expressar o mistério trinitário partindo da essência para chegar às três pessoas. Os gregos partiam das três hipóteses para depois chegar à única natureza. Vejamos um texto de Gregório de Nazianzo que tenta unir
as duas tradições. Olha que lindo. São Gregório de Nazianzo busca unir as duas tradições. Página 154. Quando falo de Deus, vocês devem sentir-se inundados por uma só luz e por três luzes. Eu digo três como caracteres próprios, ou como hipóstases, ou como pessoas. Não disputemos por causa das palavras, tendo em vistas que as sílabas expressam o mesmo significado. Digo uma por aquilo que se refere à substância ousia, isto é, a divindade. Os três, só entendo os três nos quais é a divindade. Ou, para ser mais exato, os três que são a divindade. Na disputa teológica relativa ao filioque, vemos que as diferenças entre as duas tradições teológicas são hipervalorizadas de tal modo que o Espírito Santo, que é o vínculo de comunhão, é o amor entre o Pai e o Filho, se tornará motivo de discussão e até mesmo de separação entre os discípulos de Cristo. O debate servirá para aprofundar certas ideias teológicas já expressas no âmbito da polêmica contra as heresias. Bem, é o primeiro ponto. Agora a gente vai começar um caminho para tratar dessa questão, como surgiu a questão do filioque, tá bom? Vamos lá. Para compreendermos a gênese da querela teológica, precisamos recordar que o Concílio de Constantinopla não se pronuncia sobre o papel do Filho na processão do Espírito Santo. O concílio ensinou apenas a divindade do Espírito Santo e que ele procedia do Pai, que é o princípio. Por essa razão, o símbolo niceno-constantinopolitano original diz apenas que o Espírito Santo procede do Pai. O símbolo de fé niceno-constantinopolitano, na sua origem, diz que o Espírito Santo procede do Pai. Entretanto, mais tarde, no Ocidente, no nosso lado, na Igreja Latina, acrescentou a expressão filioque para esclarecer que o Filho também é princípio do Espírito Santo. Por esta razão, pode-se dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, filioque quer dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Qui ex patri filioque procedit. Vou lembrar do triângulo de Agostinho, que na aula passada eu não sabia dizer se era um losango, que estava com sono. Mas aqui vocês verem que procede do Pai e do Filho por amor. Por este qui ex patri filioque procedit. Por este grego, por este gesto ocidental, foi tão mal recebido no Oriente? Será que foi isso? A pergunta é essa. Quando a Igreja Latina coloca o filioque, gerou tanto problema no Oriente? Paul, gente, pega aí, página 158, primeiro parágrafo, quinta linha. Paul Evdokimov, é russo, é difícil falar, que morreu em 1970, grande, mas grande mesmo teólogo ortodoxo, chegou a afirmar que a questão
do Filioque seria o princípio e a raiz inconciliável de todos os conflitos entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas. Diz que era uma coisa inconciliável. Ao contrário, Bulgakov, que morreu em 44, dizia: este litígio superficial é uma logomarca, o seu resultado é nulo. Os resultados práticos da controvérsia filionquista são completamente negativos, né? Aí fica a critério, depois posso até dizer o que penso no momento oportuno dessa nossa aula. Bom, voltamos ao tema. Lá, Piero Coda apresenta, assim, as principais diferenças entre a teologia oriental e a teologia ocidental. Página 158. Nós vamos lá ver o quadro estudar da página 158. Todo mundo localizou? Acordou? Sintetizou? Vamos lá. A teologia oriental. O que significa? Mais ligada à economia da revelação, mais ligada à trindade econômica, mais ligada a apresentar a trindade a partir da questão da trindade adestra, a trindade que realiza a obra da salvação e redenção no mundo. Diz, o Deus Uno é o Pai que comunica a sua divindade ao Filho por geração e, ao mesmo tempo, comunica o seu ser mesmo divino ao Espírito por meio através do Filho. Sublinha-se a monarquia do Pai e as processões ordenadas em grego taxis do Filho e do Espírito Santo. Portanto, na segunda linha, Coda explica: o esquema oriental sublinha que o Espírito é o extremo de Deus, o transbordar da vida e do amor divino, do Pai e do Filho na criação da história. Sublinhando a reflexão trinitária, numa ótica da história da salvação, a trindade econômica, a teologia oriental privilegia, influenciada pelos padres capadócios e por Dionísio Areopagita, o caráter apofático da teologia. Apofático é algo que eu não posso, é inefável, que eu não posso dizer muito sobre o que é mais para contemplar a partir do que eu consigo ver. E do que eu consigo ver do dado bíblico, que o Pai cria, junto com o Filho e o Espírito Santo, o Filho redime, junto com o Pai e o Espírito Santo, e o Espírito Santo santifica com o Pai e o Filho. Tá bom? Ponto. Vocês vão ver, antes de entrar agora no quadro na página 159, lembrem da aula passada de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava da questão psicológica da alma humana, que era uma análise para poder compreender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não na trindade econômica, mas dizendo em termos de hoje, na trindade imanente, na vida íntima adintra. A teologia ocidental busca penetrar, principalmente a partir de Agostinho, o mistério trinitário adintra, parte da única essência divina que se atua nas três pessoas. O Pai gera o Filho, e do amor recíproco entre o Pai e o Filho procede o Espírito Santo. Lembra do triângulo. O esquema ocidental apresenta o Espírito como o íntimo de Deus, a ligação de amor entre o Pai e o Filho,
privilegiando a unidade e a equidivindade dos três. Busca, especialmente na escolástica, desfrutar o máximo os recursos da razão para penetrar o mistério. Aqui é muito interessante, moçadinha, porque se na tradição oriental é apofático, inefável, sobre as coisas de Deus se pode dizer pouco mais do que se é uma teologia contemplativa. Aqui a gente reza, a gente medita, a gente, para nós ocidentais, mas a gente penetra no mistério e consegue falar algo a mais desse mistério. O esquema linear da teologia oriental é esse. Página 159, depois do quadrinho. Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho. Certo? O esquema triangular ou singular de baixo é da teologia ocidental. Do triângulo invertido aqui que ele faz. Pai, Filho. Do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. A fonte primeira é o Pai, mas, como diz Agostinho, o Pai gera o Filho e do amor recíproco entre o Pai e o Filho procede o Espírito Santo. Tá certo? A teologia agostiniana é fundamental para entendermos o desenvolvimento da teologia trinitária ocidental posterior e o fato de que no Ocidente se desenvolva uma reflexão que apresenta o Pai e o Filho como princípio único da processão do Espírito Santo, sem esquecer de esclarecer que o Pai é a causa primeira dessa processão do Espírito, mas que o Filho também participa ativamente da mesma. Vejamos um texto importante de Agostinho. Final da página 159, moçada. Pelo que quem puder compreender a geração do Filho pelo Pai, prescindindo do tempo, estendo do mesmo modo a processão do Espírito Santo de ambos. Aquele que puder entender o que o Filho disse. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Entenda também que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, para que dele proceda o Espírito Santo, assim deu ao Filho, para que dele também proceda o mesmo Espírito, o qual procede de ambos fora do tempo. E pelo fato de dizer que o Espírito Santo procede do Pai, deves entender que o Filho recebe do Pai, então o Espírito Santo procede também do Filho. Assim temos essa afirmação de Agostinho. Yves Congar recorda como testemunho que até o século VII, o Oriente era capaz de apreciar teologicamente a proposição latina que professava que o Espírito procedia do Pai e do Filho, que o Segundo Concílio de Constantinopla cita junto com os padres gregos Hilário de Poitiers, Ambrósio, Agostinho e Leão Magno, declarando querer segui-los em toda a doutrina. Piero Coda afirma que alguns fatores vão preparar o ambiente para a polêmica entre o Oriente e o Ocidente no que concerne a expressão filioque. A distância, primeiro, vamos ver, Coda aqui
vai nos dando pontos. Agora nós já sabemos como compreende o, a Igreja Oriental, baseada nos padres capadócios, e a Igreja Latina, baseada sobretudo em Agostinho. Tá bom? Falou? Agora nós vamos ver que até o século VII estava tudo bem, tudo legal, tudo em harmonia, tudo em paz. Mas parece que a coisa começou a degringolar. Por quê? Por algumas coisas. Página 160, no último parágrafo. Ponto A. Acharam o A? Vamos lá. A distância cultural entre o Ocidente e o Ocidente cristãos foi crescendo ao longo dos séculos. B. O relacionamento político entre o Ocidente carolíngio e o Oriente bizantino, bem como a relação eclesial entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla, passam por tensões e se desgastaram. A diferenciação litúrgica espiritual e teológica entre o Oriente e o Ocidente cresceu. A comunicação entre o Ocidente e o Ocidente também se tornou mais difícil, graças ao surgimento e à expansão do Islã. Bom, aqui tem quatro pontos, que geraram isso: a cultura, a idiosincrasia e também as questões mais profundas da alma humana geram conflitos às vezes por coisas que eram tão pequenas para se resolver. Vamos lá, gente. Força, ânimo, paz. O filioque começa a se propagar no Ocidente no contexto do combate ao arianismo, que ainda era muito forte no Ocidente. O símbolo Quinque Vult, erroneamente atribuído a Atanásio, apareceu nos meios agostinianos do sul da Itália, entre o ano 430 e os anos 500. Esta fórmula foi confirmada pelo Terceiro Concílio de Toledo, no qual Recarredo, rei dos godos ocidentais, que se convertera do arianismo à Igreja Católica, foi convidado a professar a sua fé, afirmando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, já que ambos possuem a mesma essência divina. O filioque era um modo de defender a essência divina do Cristo contra o arianismo. Depois disso, a expressão filioque se espalha pela Gália e pelo norte da Itália. Na Inglaterra, o sínodo de Hatfield confessa Spiritus Sanctum procedit ex Patri et Filio ineffabile. Certo? Depois disso, ainda, vamos lá, metade da página 161, último parágrafo. Ainda no século VII, até aí a coisa estava indo até bem, o Papa Martinho, que morreu em 655, teria em uma carta sinodal professado em língua latina que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esta fórmula provocou certo mal-estar em Constantinopla. Os monotelistas protestaram ferozmente contra o Papa, e certo presbítero Marino do Chipre escreveu uma carta a Máximo, o confessor, para obter uma explicação com relação ao filioque, que parecia estar em grave contraste com o ensinamento dos padres gregos e dos concílios ecumênicos. Em sua resposta, Máximo sublinha os limites e as ambiguidades de ambas as posições teológicas e as interpreta de um modo conciliador.
Esta carta de Máximo Confessor testemunha que por muito tempo o filioque não foi visto como uma causa para a separação entre o Oriente e o Ocidente. Bom, mesmo que numa carta sinodal o Papa Martinho do Ocidente tenha professado, criado mal-estar, porém a santidade e a prudência de São Máximo Confessor pôde ainda apaziguar os ânimos, tá bom? Tá bom, gente? Tá dando para entender aí? Cerca de um século mais tarde, Carlos Magno, que rivalizava com Bizâncio, depois de ter encarregado um grupo de teólogos de justificar o filioque contra os gregos, decidiu unilateralmente acrescentar ao filioque o símbolo niceno constantinopolitano. Esta adição foi feita no Sínodo Aquileia Friuli, o de Aquisgrana. Essa adição foi autorizada pelo Papa Leão III, que coroou Carlos Magno. Mas o mesmo Papa, por razões de prudência, não quis que a profissão de fé modificada fosse utilizada na liturgia romana. Isso só aconteceu no ano de 1014, por ocasião da coroação do imperador Henrique II com o Papa Bento VIII. Bom, essas são questões históricas que vocês podem ir acompanhando com a leitura, não é, queridos? Página 162, vamos continuar a ler. Em 858, Fócio foi eleito patriarca de Constantinopla, depois da deposição liturgiosa de seu predecessor Inácio. Sua eleição foi recusada pelo Papa Nicolau I, como resposta à ingerência romana na vida eclesial de Constantinopla. Fócio, em 867, através de uma carta encíclica escrita aos patriarcas orientais, denuncia os erros do Ocidente e entra em luta com o Papa Nicolau acerca dos diversos pontos contenciosos entre gregos e latinos. Querelas disciplinares, aí entra, hein? Entre os gregos e os latinos. Por exemplo, os jejuns, como se faz? A barba, se o padre o usa ou não usa. Ordenação presbiterial de homens casados. O uso do pão fermentado ázimo para a Eucaristia. Querelas disciplinares, monásticas e políticas. Conflitos de jurisdição na Bulgária. Denuncia de modo particular o acréscimo por parte da Igreja Latina da expressão filioque ao símbolo niceno-constantinopolitano, bem como o conteúdo heterodoxo dessa expressão. Segundo Fócio, os latinos afirmavam que o Espírito Santo tinha dois princípios, o Pai e o Filho. Para combater o erro dos latinos, Fócio enrijece a posição teológica do Oriente, defendendo que o Espírito Santo procede somente do Pai. Fócio, olha só, página 163. Fócio chegou a afirmar que o filioque seria o cume da impiedade ocidental. Os teólogos orientais atualmente não falam desse modo hoje, mas acusam os ocidentais de terem falsificado o símbolo de um concílio ecumênico. Alguns teólogos católicos sugerem que o filioque seja eliminado por razões ecumênicas. Isso é questão de hoje.
Vejamos como Fóssil interpreta e, de certo modo, falsifica a posição dos latinos e dos orientais. Fóssil. Então, nós estamos quase terminando, tá? É um tema interessante, mas é muito Fóssil. A versão latina, segundo Fóssil, segundo ele, o Pai e o Filho são princípios distintos da processão do Espírito Santo. Isso é uma visão herética, uma calúnia, não foi dito isso por ninguém, por Agostinho. E, na visão oriental, segundo Fóssil, o Pai é o único princípio da processão do Filho e da processão do Espírito Santo. Bom, seguindo a página 164, René Laurentin afirma que Fóssil falsifica ambas as visões, pois Agostinho afirmava que o Espírito procede do Pai e do Filho como de um só princípio, mas recorda que o Espírito procede principalmente do Pai, para ser concorde com a posição oriental. Por outro lado, os orientais afirmavam que o Espírito Santo procedia do Pai através do Filho. A relação entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente foi abalada, mas quando parecia que a tensão chegaria a seu clímax, as mortes do Papa Nicolau I e de Fóssil, que era o Papa Nicolau da Igreja Latina Oriental, nosso Papa, e Fóssil, naquele tempo a igreja não era separada, e Fóssil era o patriarca de Constantinopla, hoje Istambul. Fóssil era patriarca de Constantinopla, hoje Istambul. Era o patriarca, o pai das igrejas orientais. Trouxeram a necessária serenidade para a relação entre Oriente e Ocidente. Em 869, um novo concílio reunido em Constantinopla excomunga Fóssil. Ok? Fóssil foi excomungado porque, mesmo morto, porque tinha morrido em 23 de novembro de 67, pelas suas calúnias e pelo seu espírito de rixa, de criar confusão e mal-estar. Pode-se afirmar que no final do século IX a situação era aparentemente boa. A Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente estavam reconciliadas e as tropas bizantinas foram ajudar Roma a expulsar os sarracenos do sul da Península Itálica. Entretanto, os escritos de Fóssil contra aqueles que dizem que Roma é a primeira sé e o Tratado do Espírito Santo continuaram a espalhar-se. Com Fóssil, pela primeira vez, questionou-se o primado da Igreja de Roma. Sem saber, Fóssil abrira o caminho para a ruptura cismática 150 anos mais tarde. A partir do século VII e durante o século VIII, o uso de acrescentar o filioque se espalha na Espanha, na Gália e na Inglaterra. Em 808, um grupo de monges franceses cantou o credo em Jerusalém. Logo depois, foram acusados de heresia pelos monges gregos. Os monges ocidentais escreveram uma carta ao Papa Leão XIII. Este afirmou a ortodoxia do filioque. Só por volta de 1014 é que o filioque foi introduzido no credo em Roma. A ocasião foi
a coroação do imperador Henrique II. Desculpe. Assim está escrito a nota 429 de Sesboé. Usando Sesboé, assim foi afirmado o filioque. A Igreja Romana, de certo, adotou o filioque no símbolo. Assim explica Sesboé, perdão. A Igreja Romana, de certo, adotou o filioque no símbolo em 1014, sobre o Papa Bento VIII, a pedido do imperador Henrique II. Encontramos a menção disso na profissão de fé enviada em 1053 pelo Papa Leão IX a Pedro de Antioquia. Do ponto de vista grego, essa inserção é perfeitamente legítima, já que o Concílio de Éfeso e os concílios ecumênicos até o século VI proibiram qualquer acréscimo ao símbolo. Ora, o acréscimo latino foi feito fora de qualquer concílio ecumênico. Este argumento, ligado à interpretação delicada da decisão de Éfeso, domina até hoje os debates entre Oriente e Ocidente. Vamos lá. Vocês estão vendo toda essa situação que vai criando uma ruptura muito grande, não é mesmo? Então vamos. Bom, não está terminando não, gente. Por isso, estou vendo que já temos 36 minutos de aula, não é mesmo? E é importante dar uma parada, porque ainda eu fiz uma confusão. Faltam 5 páginas para podermos continuar. Eu vou dar uma breve pausa, vou tomar uma aguinha e em seguida a gente vai poder continuar a segunda parte do filioque. Filioque 1 terminou, filioque 2 e a gente termina depois. Tudo. Descansem até já. Amém.